Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Tenho certeza que sim, e que vocês estão super animados para essa nossa conversa de hoje aqui da Casa na Arte. É o primeiríssimo vídeo do ano, olha que legal! E eu decidi falar sobre um clássico da literatura, mas não escolhi nenhum autor ou autora muito premiado, conhecido, que já tenha escrito muitos livros famosos e nenhum título de livro em específico que seja clássico e que você tenha que ler de qualquer jeito, porque vale a pena e faz a diferença na tua formação, na tua visão de mundo. Eu escolhi falar de uma personagem que, segundo alguns livros e informações inclusive, é a personagem literária mais famosa de todos os tempos. A mais lida, a mais amada, a mais traduzida e a mais adaptada para televisão, cinema, teatro. Produziu toda uma legião de outros livros e fãs e seguidores, porque vieram comentários, críticas, interpretações, paródias, textos que fazem intertextualidade, citações, enfim, e que vira e mexe falam de quem? Sherlock Holmes. Bora conversar um pouquinho sobre ele? Sherlock Holmes é uma personagem super cativante. Acredito eu, vocês já tenham ouvido esse nome. Talvez nunca tenham lido um livro em que ele apareça, mas sabem que ele é o quê? Um famoso detetive, um grande resolvedor de casos de mistério e de crimes, não é isso? Em Londres, pelo menos tem mais ou menos essa informação básica em mente. Talvez tenham visto por aí alguma ilustração, a carinha dele estampada em alguma camiseta, alguma folha de caderno, capa de caderno ou de livro, numa vitrina de livraria, ou mesmo tenham acompanhado alguma série que agora mais recentemente surgiram, aquelas em que mostram inclusive Sherlock Holmes não só na juventude, no auge da sua atuação profissional, mas já na fase bem mais madura, na sua velhice, no final da sua vida e assim por diante. Mas eu vou, na verdade, apresentar um pouquinho de Sherlock Holmes aqui para vocês, para desconstruir, na verdade, essa ideia de que ele é um detetive, porque ele não aparece como detetive no primeiro livro em que ele aparece como personagem, justamente, que é este aqui. Claro que eu tenho aqui uma tradução. O título é Um Estudo em Vermelho. O autor que cria Sherlock Holmes é um médico e escritor escocês chamado Sir Arthur Conan Doyle, como vocês veem aí. Esta minha edição é relativamente recente, de 2021, da editora Camelot, e é uma edição mais econômica e enxuta, que parece até uma edição de bolso, estilo pocket, mas que traz ilustrações super legais que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Ao longo desta nossa conversa, para que vocês vejam um pouquinho da carinha, dos jeitos, do vestuário e do estilinho de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, segundo o autor, teria nascido antes dele mesmo, em 1854, enquanto Conan Doyle nasce em 1859. E este título foi publicado originalmente em língua inglesa no final do século XIX, em 1887. Aqui aparece Sherlock Holmes e já aparece o seu super parceiro e braço direito, Dr. Watson. Não é isso? Vocês já ouviram aquela frase? É elementar, meu caro Watson, porque para Sherlock Holmes é sempre elementar a resolução de um enigma, já que ele tem muita destreza e muita facilidade em seguir o que pistas, sinais e informações que passam despercebidas por todos, mas que ele tem um olhar muito acurado, muito observador, e consegue resolver mistérios, assassinatos, descobrir culpados em poucos minutos, muitas vezes. E essa frase justamente traz aí nesse vocativo o nome de Watson, que é o narrador nesse livro. E Watson, assim como o autor Conan Doyle, é médico. E este médico é médico de militares, enfim, acaba de voltar de uma guerra do Afeganistão, inclusive, quando conhece Sherlock Holmes. E eles vão dividir uma casa
tem um endereço super famoso que é Baker Street 221B em Londres. Eles nunca verdadeiramente moraram ali, porque são personagens de ficção, apesar de todo esse alvoroço e essa legião de fãs. Mas vocês acreditam que nesse endereço, na real, existe hoje um museu que leva o nome de Sherlock Holmes? E as adaptações para cinema foram muitas desde que o livro praticamente saiu, né? Um pouco mais de uma década depois desse título aqui, já surgiu um primeiro curta-metragem que recebia o nome aí do Sherlock Holmes e ele aparecia no ano de 1900, para vocês terem ideia. Ou seja, é relativamente até um pouco no início do próprio cinema, né? E já nos anos 20, 30, 40 principalmente, muitos atores famosos, inclusive, e já assim, bem competentes, assumem esse papel e emprestam a sua cara para serem, né, Sherlock Holmes ali na telona. Mas eu quero apresentar para vocês, através de um trecho super legal, como o Watson vê esse cara, que é um cara diferente, considerado à época esquisito pelos que o conheciam, excêntrico, diferentão. Mas não é possível que ele seja assim, por que você tá falando assim dele? Ele é um cara meio estranho, é um cara meio esquisito, mas é um cara muito legal, é um cara confiável, boa pinta, mas é um cara assim, assado. E o Watson quer saber porque pretende justamente dividir a casa com o cara, e eles vão realmente morar juntos num imóvel que já havia chamado a atenção do Sherlock Holmes. Um tá precisando economizar um pouco de dinheiro, o outro também. Eles vão dividir a casa e vão estreitar muitos laços e fortalecer uma amizade que vai ser incrível e que durará muitos anos. Mas nesse trecho que eu leio para vocês é o Watson falando que cara é esse, e aí é que eu vou justamente chegar a essa questão sobre ele ser ou não um detetive. Ele não estudava medicina. Ele mesmo, em resposta a uma pergunta, confirmara a opinião de Stanford. Nem parecia ter frequentado um curso com assiduidade que o pudesse preparar para um grau em ciências ou qualquer outra porta reconhecida que lhe desse acesso ao mundo do saber. A ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto o seu conhecimento. Ele parecia não saber quase nada sobre literatura, filosofia e política contemporâneas. É bem legal, né? Porque na verdade ele não era um detetive oficial. O que ele era? Ele era um consultor de detetives, porque ele era procurado pelos detetives oficiais, detetives particulares, pela Scotland Yard à época, para que ele ajudasse na resolução de problemas que eram mais sérios, né? E às vezes os caras ficavam assim empatados ali para tentar resolver o enigma e o crime, e era o Sherlock Holmes que era chamado. Porque ele estudava tudo o que lhe interessava, mas ele não tinha cursado faculdade, não era da medicina, só que ele era super especializado em anatomia. Ele nunca tinha ido à faculdade de química, mas ele era um químico exímio e excelente, assim, melhor do que um químico formado, sabe assim? Era um estudioso e curioso diletante, então tudo que interessava ele estudava, ele lia, ele se enfronhava, ele buscava saber, ele fazia experiências em casa, ele era assim. Então, para milhares de assuntos, teorias e estudos, ele não estava nem aí, não dava a mínima. Tanto é que o Watson fica super incomodado. Ele não se importava com política, ele não lia direito os jornais, ele não lia nada de ficção, de literatura, ou seja, é a personagem literária mais famosa de todos os tempos. Eu mesma abri o vídeo trazendo essa informação, que não estava nem aí para a literatura, né? Ele falava que ele não podia ocupar a mente dele com tantos assuntos e tantas coisas inúteis e desnecessárias, e que ele precisava filtrar e selecionar apenas aquilo que ele achava que seria muito útil e que tivesse alguma aplicação para a sua vida. Então ele era, na verdade, um detetive, porém não oficial e sem essa formação, mas que conseguia resolver todos os crimes, os enigmas e os mistérios com muita facilidade, porque ele se declarava um mestre da arte da dedução. Então, se fosse para a gente definir Holmes, seria mais ou menos assim. Ele, na verdade, era um exímio mestre de deduzir, e segundo ele a dedução era mais ou menos assim, era observar um traço, uma mancha numa roupa, um fio de cabelo, uma cena de crime, as unhas de alguém, os olhos, a aparência, o olhar, um gesto, uma fala, né? E conseguir reconstituir toda a história a partir daí. Segundo estes indícios, eu deduzo
quais foram as etapas intermediárias que eu mesmo não vi, não observei, não estava ali, não vivi, mas eu consigo perceber. Então ele é um ótimo observador, né? E um ótimo dedutor, digamos assim, de casos e de informações e de histórias. Vejam só que curioso. Eu não sei se vocês sabiam dessas curiosidades e espero que este vídeo tenha servido, né, como um convite para que vocês leiam não só este título que eu trouxe aqui, que é o que eu tenho agora mais facilmente em mãos, mas também os outros 3 em que Sherlock Holmes aparece, porque são 4 romances no total, e mais 56 contos em que aparece essa personagem, que é uma personagem tão querida que quando Conan Doyle decide matá-la, digamos assim, e no 4º e último livro é o que acontece, o público fica tão, né, enlutado e sente tanta falta dessa figura tão querida, né, e tão cativante, que fazem com que o autor o ressuscite. E ele bola lá toda uma artimanha ficcional para que, na verdade, a sua morte tivesse sido forjada, e Sherlock Holmes aparece de novo, porque todo mundo queria, onde é que já se viu essa personagem acabar assim, né, de uma forma tão abrupta, todo mundo queria mais, queria mais, queria mais, e parece que todo mundo quer mais, né, até hoje. Então, eu acho que é uma personagem que vale a pena que a gente, né, homenageie aqui na nossa Casa na Arte, certo? Espero que tenham gostado, tenham curtido, compartilhem este vídeo e nos vemos no próximo Sem Falta aqui, tá bom? Beijos pra vocês e até lá!